bem? Aqui é o professor Gleison, sou professor de matemática. Neste vídeo nós vamos aprender sobre os polinômios, os seus conceitos iniciais e definição. Então, polinômios é um tipo especial de função para a qual a gente começa a estudar, só que ela é definida de C em C. Então, se você está assistindo esse vídeo, você já deve ter estudado sobre os números complexos, o conjunto dos números complexos, que são os números representados no formato z igual a a mais bi. Então, esses números podem e farão parte das raízes de um polinômio ou dos coeficientes de um polinômio. Então, polinômio é uma função matemática, a gente sempre representa ela por p, porque ela é uma função diferente, que ela trabalha dentro dos complexos, onde ela tem termos infinitos, né? Ela pode ter termos infinitos ou termos muito grandes. Aqui nós temos, por exemplo, a nx elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, mais n menos 2, x elevado a n menos 2. Reticências quer dizer que aqui eu posso ter um número indefinido de termos, e vou chegar em a2x ao quadrado, mais a1x a 1, mais a 0. Como o x elevado a 0 dá 1, então não precisa nem aparecer aqui. Então, o polinômio é uma função acima da função quadrática. Até o presente momento, a gente tinha estudado só as funções quadráticas, f de x igual, onde você tinha ax quadrado mais bx mais c. E agora a pergunta, e se isso aqui fosse um 3? Como é que eu faria com as funções cúbicas? Então, o polinômio vem basicamente resolver isso, das funções cúbicas em diante, onde cada um desses a0, a1, a2, a n, n-1, cada um desses termos são os coeficientes. Esses números podem ser, eles serão complexos. E aí, tanto eles podem ser real puro, pode ser imaginário puro, ou pode ser um complexo misto, composto por parte real e imaginária. E uma coisa interessante, o que classifica um polinômio, esse n, que é o expoente de cada parcela dessa do polinômio, ele é natural. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Então, para ser um polinômio, esse termo, o expoente tem que ser natural. Olha só esses exemplos aqui. Nós temos p de x igual a x à quinta, mais 2x ao cubo, menos 1/3 de x ao quadrado, mais 3x menos 8. Cada parcela aqui está descrita, né? Aqui nós podemos dizer que esse é o a0, o 3 é o a1, o 1/3 negativo é o a2, o 2 positivo é o a3, e o 1 que não tem aqui, que não aparece, mas está aqui, é o a4. Então, ela tem 5 termos, né, 5 parcelas. O maior expoente é o 5, pode ver uma função de grau 5, mas o índice aqui será 4, é claro, porque a gente começa a contagem pelo zero. E outra coisa interessante, ela é um polinômio, porque ela segue as regras. Aqui você tem só números reais na parte dos coeficientes, e todos os expoentes são números inteiros. Aqui é 1, quando não aparece é 1. Olha o exemplo de baixo. P de x é igual a menos x, x elevado a menos 2, menos 5x mais 1. Isso parece muito uma função quadrática, mas não é. Veja que o expoente aqui é menos 2. Se é menos 2, ele não é natural. E o n tem que pertencer aos naturais. Então, isso não é um polinômio, é uma equação qualquer, tá? Então, todo o estudo que é feito de polinômios são feitos quando os expoentes são em números naturais, como a gente já vinha fazendo antes com a função afim e a função quadrática. O que vem a ser então o grau de um polinômio? Vamos escrever novamente aqui, ó. P de x igual 3x à quinta mais 2x à quarta menos 3x quadrado mais 2x menos 1. Primeira coisa que eu quero te mostrar, eu escrevi ele diferente. Se você olhar, aqui eu tenho o expoente 5, 4 e já pulo para o 2. Cadê o expoente ao cubo? Não tem o x ao cubo? Tenho, mas se ele não aparece é porque ele foi zerado. Com certeza ele seria 0x ao cubo. O coeficiente do x ao cubo é 0, por isso que ele não apareceu. Então você pode ter funções polinomiais não completas. É quando está faltando um termo. Pode faltar o termo independente, pode faltar um termo desse, não tem problema. Tá? Mas o interessante é qual é o grau desse polinômio. O grau de um polinômio é dado pelo seu maior expoente. Nesta parcela nós temos o x elevado à quinta.
Então, o maior expoente deste polinômio é 5. Logo, seu grau é 5. Esse é um polinômio de grau 5, onde os coeficientes nós temos, vamos chamar aqui agora, como a gente escreveria, nosso A vale 3, o B vale 2, como se fosse uma equação quadrática, o C vale menos 3, o D vale 2 e o E vale menos 1. Então, ele tem esses 5 coeficientes, 1, 2, 3, 4, 5 e as 5 letras. Se você observar que anteriormente a gente fazia uma contagem de A índice 0, A índice 1, mas é só para definição. Como qualquer função, a gente sempre começa a contagem da esquerda para a direita. Vamos relembrar aqui, vamos abrir um parênteses. Deixa eu colocar aqui. Como é que a gente define a função afim? F de x igual a ax mais b. Veja, o primeiro é a e o segundo é b. A função quadrática, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Veja que sempre nós colocamos o maior expoente de x primeiro e depois a gente foi decrescendo. E a contagem, para facilitar a nossa vida, começa com a, b, c e assim sucessivamente. Então aqui a gente tem a, b, c, d e e, tá? Então é uma maneira de você visualizar. Então o grau, recapitulando, o grau de um polinômio é o valor do seu maior expoente. Valor numérico de um polinômio, o que que é? É como se fosse uma função, o valor numérico de uma função. Eu tenho o polinômio p de px, vou colocar ele aqui novamente, px é igual a 2x elevado a 5 mais x elevado a quarta menos 2x ao quadrado menos x. E agora eu vou encontrar o valor numérico dele. Na verdade, onde tem x, eu vou substituir por 2, certo? Então, p de 2 nada mais será que é 2 vezes 2 elevado à quinta mais 2 elevado à quarta menos 2 vezes 2 ao quadrado menos 2. Então, 2 à quinta é 32, correto? Então, nós vamos ter aqui que ele vai ser, nesse caso, 2 vezes 32. Mais 2 à quarta é 16. Opa, deixa eu apagar aqui. 2 à quarta é 16. Menos 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4, menos 2. Resolvendo 2 vezes 32 são 64. Mais 16 menos 8 menos 2. 16 menos 8 vai dar 8. 8 menos 2 vai dar 6. Então, nós vamos ter 64 mais 6, que é o que resulta disso aqui. 64 mais 6 dá 72. Então, esse é o resultado. E este polinômio, o valor numérico deste polinômio é 72. Interessante, né? Não é nada diferente do que a gente já estudou. A única questão é que agora a gente vai trabalhar com equações e funções de grau maior que quadrado e que nós podemos ter raízes e índices complexos. Agora, neste exemplo, nós vamos ver o seguinte. Para quais valores de A e de B, o polinômio p de x igual a ao quadrado menos 9x à quarta mais 2b mais 1x ao quadrado é identicamente nulo. É identicamente nulo. Então, por que eu coloquei esse problema? Para que a gente entenda esse conceito. O que é um polinômio identicamente nulo? Um polinômio identicamente nulo é um polinômio cujos seus valores são nulos. Ou seja, cada parcela, ele é representado assim, não é igual a zero. Isso é a raiz de um polinômio. Seria encontrar um valor para que desse o resultado zero. Mas quando eu coloco uma terceira barrinha aqui, eu quero dizer que eu quero que cada parcela dele seja zero. Não é só que o resultado dê zero, mas que cada parcela também dê zero. Então vamos reescrever ele aqui. Ó. O polinômio p de x é a ao quadrado menos 9 vezes x à quarta mais 2b mais 1 vezes x ao quadrado. Você já pode perceber que ele não é um polinômio completo, ele está faltando a parcela
cujo x está elevado ao cubo, a parcela cujo x está elevado a potência 1 e o termo independente. Mas nesse caso, ele quer que cada uma dessas parcelas sejam zero. Então, para isso acontecer, isso aqui tem que ser zero. E isso aqui também tem que ser zero. Então, automaticamente, a ao quadrado menos 9 tem que ser igual a zero. Aí, é claro, eu vou passar o 9 para o outro lado. A ao quadrado será igual a 9. Tirando a raiz, a será igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Logo, a será igual a mais ou menos 3. Então, a pode ter qualquer um desses valores. E b, 2b mais 1 será igual a 0. 2b será igual a 1, mudando de lado, vira menos 1. Logo, b será igual a menos 1 dividido por 2. E este seria, vamos parar aqui mesmo, esse seria o valor de b. Então, como solução para que esse polinômio seja identicamente nulo, o a pode ser igual a 3 ou a pode ser igual a menos 3. E b tem que ser igual a menos 1 sobre 2. E aí está quais são os valores que eles têm que assumir para que cada parcela seja identicamente nula. Olá, alunos! Neste exemplo, o exemplo 2, nós vamos determinar os números reais a e b, novamente, sabendo que os polinômios p, que tem 5x à sexta, mais a mais b, x à quarta, mais x mais 1, é igual e que tem 5x à sexta, mais 3x à quarta, mais b sobre 5, mais 1, são idênticos. Ou seja, se eu tenho dois polinômios, p de x, que é igual a q de x, cada termo correspondente, ou seja, cada parcela correspondente de mesma potência, tem que ter o mesmo valor. Então, se você observar, vamos colocar aqui o p. O p é, a primeira parcela, 5x à sexta, mais a segunda parcela, a mais b, x à quarta, mais a terceira parcela, x, mais a quarta, que é 1. Ela é igual ao que tem a mesma parcela. 5x à sexta, mais 3x à quarta, mais b sobre 5x mais 1. Então, vamos ver as parcelas correspondentes. A primeira parcela, 5x à sexta, é igual à segunda, 5x à sexta. A terceira parcela também são iguais. Então, quer dizer que o a mais b está ocupando o lugar do 3. E aqui eu tiro a minha primeira expressão. Ó. A mais b tem o mesmo valor de 3 na parcela. Na próxima parcela, nós temos o quê? Aqui é 1x, né? E aqui é b sobre 5. Olha só, o b sobre 5 está no lugar do 1 que está aqui, ó. Então, nós podemos dizer que eu vou colocar aqui, ó, segundo, o 1 é igual a b dividido por 5. E a última parcela, nós não temos nenhuma variável, é 1 igual a 1 mesmo. Então, por aqui a gente já consegue resolver. Nesta primeira equação, nós temos duas variáveis e apenas uma informação. Então, não tem como resolver esse sistema aqui. Porém, nesta nós temos uma única variável e uma informação, então a gente consegue. Então, a gente tem uma razão em proporção, uma divisão por fração. Aqui eu coloco 1, vou fazer o produto cruzado. Então, vou ficar com aqui 1 vezes b é igual a 1 vezes 5. Logo, b vale 5. Se b vale 5, eu posso substituir b aqui. Então, eu vou pegar b e vou trazer ele aqui, ó. Então, como vai ficar? Vai ficar a mais 5 é igual a 3. A é igual a 3 menos 5. Logo, a é igual a menos 2. Então, nós temos o valor de a. Então, como solução, nós temos a vale menos 2 e b vale 5. Simples, não é? Bacana. Te vejo no próximo exercício. Lá. Exemplo 3. Neste exemplo, nós queremos verificar quais os valores aqui a seguir são raízes do polinômio.
aqui eu tenho o polinômio x à quarta mais 2x ao cubo menos 3x² menos 4x igual a 4. E eu quero saber quais desses valores podem ser raízes do polinômio. Então, o que é uma raiz? Vamos relembrar aqui. Quando eu tenho uma raiz, lá no gráfico da função, a raiz é o ponto onde o gráfico toca o eixo x. Neste caso, a imagem é zero. Então, eu quero saber se esses valores vão tornar meu polinômio igual a zero. Então, é só substituir o valor de x em cada polinômio e ver se vai dar zero. Se der zero, ele é uma raiz. Então, aqui no primeiro, nós temos x igual a menos 2. Então, a gente copia o polinômio, p de x é igual a x à quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 4, correto? E agora a gente vai substituir nele os valores de menos 2 e ver quanto dá. P de menos 2 será menos 2 elevado à quarta mais 2 vezes menos 2 elevado à terceira menos 3 vezes menos 2 elevado ao quadrado, deixa eu apagar aqui, ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 mais 4, ok? Então, vamos lá. P de menos 2 será igual a menos 2 à quarta. 2 à quarta é 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 à quarta é 16. Como é menos, se o índice é par, vai ficar positivo. Então, é 16 positivo. Aqui, mais 2 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Como o índice é ímpar e o número é negativo, vai permanecer negativo. Então, vai ficar menos 8. Menos 3 vezes menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Menos ao quadrado, como índice par, expoente negativo, fica positivo. Então, fica 4 positivo. Menos, aqui não tem produto, né? Vai ficar menos com menos mais. 4 vezes 2, 8, mais 4. Agora, P de menos 2 será igual a 16, mais com menos, menos. 2 vezes 8, 16. Menos 3 vezes 4, 12, mais 8, mais 4. Logo, 16 positivo cancela com 16 negativo. 8 mais 4 são 12, menos 12 dá 0. Então, o resultado de P menos 2 é 0. Então, este primeiro número é raiz. Vou colocar aqui, ó. É uma raiz. Vamos testar o próximo. O próximo valor é para x menos 1. 2. Para x igual a menos 1. Então, nós vamos ter... Primeiro, a gente coloca o polinômio. P de x é igual a x à quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado. Vamos baixar aqui um pouquinho só para a gente ver. 3x² menos 4x mais 4. Então, P de menos 1 será menos 1 à quarta mais 2 vezes menos 1 ao cubo menos 3 vezes menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 mais 4. Na linha de baixo, a gente vai colocar P de menos 1 será igual a menos 1 à quarta. 1 vezes 1 vezes 1 sempre será 1. Como a gente só vai cuidar aqui do sinal. Se ele é negativo, o índice par fica positivo. Mais 2 vezes 1 ao cubo é 1. Negativo, o índice ímpar fica negativo. Menos 3 vezes 1 ao quadrado é 1. E negativo, o índice par fica positivo. Aqui é só resolver, menos com menos, mais, fica mais 4, mais 4. Então, P de menos 1 será igual a 1
Aqui vai ficar mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Menos 3 mais 4 mais 4. Agora vamos lá. P de menos 1 será igual. Vamos ver aqui que dá. Ó, menos 2 com menos 3 dá menos 5. Menos 5 mais 1. Opa. Menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, daqui tudo dá menos 4 mais 4 mais 4. Logo, já se percebe que este pode cancelar com esse, mas vai sobrar 4. Então, P de menos 1 é igual a 4. Então, ele não é raiz. Não é raiz do polinômio. Agora, por último, vamos para o terceiro aqui, que é para x igual a... Deixa eu ver qual era o valor. 1. Ótimo. X igual a 1. A mesma coisa, só que para 1 positivo. Então, P de x é igual a x elevado à quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 4. Logo, P de 1 será igual a 1 elevado à quarta mais 2 vezes 1 elevado ao cubo menos 3 vezes 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4. P de 1 será igual a 1 à quarta é 1, mais 1 ao cubo é 1, vezes 2, 2. 1 ao quadrado é 1, vezes menos 3, menos 3. Aqui, menos 4, mais 4. Vamos ver o que a gente consegue. 4 positivo cancela com 4 negativo. 1 mais 2 dá 3, e 3 cancela com 3. Opa, achamos mais uma raiz. Então, P de 1 é 0. É uma raiz do polinômio. Bacana, não é? E muito fácil. Espero que você tenha se divertido e a gente se vê nas próximas videoaulas. Valeu!